Olá, bem-vindos a mais uma conversa focada. Hoje a gente mergulha em trechos de O Restaurante no Fim do Universo. É o segundo livro do Douglas Adams, da série O Guia do Mochileiro das Galáxias, na tradução brasileira. Isso. E a gente pega a história, assim, logo depois daquele pequeno incidente. A Terra sendo demolida. Pequeno. Arthur Dent tá à deriva. A ideia aqui é explorar as sacadas, o humor, a sátira que tem nesses capítulos que a gente separou. Exato. Caçar aquelas pérolas de absurdo e genialidade. E só pra situar quem tá chegando agora. O universo começou, irritou muita gente. A resposta pra vida, universo e tudo mais é 42. E a Terra, a Terra era um supercomputador gigante pra descobrir qual era a pergunta por trás do 42. Só que Demoliram os Vogons para construir uma via expressa intergaláctica. Uma coisa bem Vogon. Sobraram o Arthur, que o Forge Prefect salvou na hora H, e a Trillium, que já tinha caído fora com os Afod Bibblebrox. Ah, e claro, tem uma nave Vogon no encalço deles. Sempre tem. Ah, os Vogons. Que figuras. O livro descreve eles como burocratas terríveis, lentos, cérebros de lesma, sabe? As naves deles são descritas como matéria amorfa coagulada. E o capitão, o Prostetnik Vogon Jeltz, o mesmo que explodiu a Terra, tá na caçada. É a pura burocracia levada ao extremo, né? Mas o texto dá uma dica. Não é só ordem cumprida. Diz que Vogons não estão acima de suborno e corrupção. Aí que entra Gaga Halfront. Quem é ele mesmo? Um psiquiatra. Mas olha que doido. Contratado por outros psiquiatras para garantir que os terráqueos sumam. E a Perperpo junto, claro. Ele paga o Jeltz, mas disfarça tudo como se fosse taxa de terapia pro Vogon. Uma crítica bem ácida, né? A corrupção disfarçada de procedimento. Enquanto isso, lá na Coração de Ouro, que Zaphod roubou porque gostou dela. Típico do Zaphod. Pois é, o caos é outro. Zaphod tá lá, impaciente, o Ford elétrico, como sempre, e o Arthur... Coitado, o Arthur só queria um chá, uma xícara de chá decente. Ah, a saga do chá. É clássica. Mas a máquina, a tal sintetizadora nutrimática de bebidas, só entrega como é que o livro diz? Líquido quase, mas não totalmente, inteiramente diferente do chá. Dá pra sentir a frustração dele, né? Ele tenta explicar o óbvio, pega a folha seca, joga água fervendo. Simples. Só que não pra máquina. E essa busca pelo chá vira o centro do problema. O computador da nave, o Ed, ele fica tão empenhado em processar esse pedido de folhas secas fervidas que gasta todos os circuitos. O próprio Ed admite, né? Estou lutando com esse problema agora mesmo e, puxa vida, é dos grandes. Exatamente. Resultado, a nave fica completamente vulnerável e os Vogons atirando neles. É uma sátira perfeita, né? A tecnologia que devia ajudar, mas cria uns problemas absurdos. Totalmente. Lembra até o lema da Companhia Cibernética de Sirius que o livro menciona. A tradução adaptou para Valam Sabão, que é ótimo. Os Vogons atacam a nave chacoalhando e ninguém consegue fazer nada, por causa do chá. É o cúmulo. No meio do desespero, qual a solução? Uma sessão espírita. Zaphod decide chamar o fantasma do bisavô, Zaphod Bibblebrox IV. E a cena é hilária. O fantasma aparece reclamando que esqueceram as flores no túmulo dele, enquanto a nave está sendo bombardeada. Surreal. Fazia parte de um plano antigo envolvendo o Zaphod, antes das alterações cerebrais dele. Então, mesmo resmungando e xingando o bisneto, ele fala algo tipo... Se precisar de ajuda de novo, por favor, não hesite em se danar. Ele age. E salva a pátria, então? Dá um jeito, ele mexe no computador e, de alguma forma, ativa o motor de improbabilidade infinita. A nave é arremessada para algum lugar ou algum tempo, completamente aleatório. E o motor de improbabilidade é a chave para tudo no guia, né? Permite qualquer coisa acontecer. É a ferramenta do Douglas Adams para quebrar a lógica e criar o inesperado. Enquanto isso, o Gag Halfront, o psiquiatra, vê a nave sumir e acha que eles foram destruídos. Mais uma vez, a perspectiva limitada. Depois desse salto maluco, silêncio, Zaphod e o Marvin, o robô pessimista, sumiram. Mas
Mas, olha só que ironia, a Nutrimática finalmente entrega um chá. E um chá perfeito. Finalmente! Só precisou de um ataque Vogon e uma viagem no tempo. Logo depois, Zaphod e Marvin simplesmente reaparecem. Do nada, em Beta da Ursa Menor, onde fica a sede do Guia do Mochileiro. Lá encontram Rosta e sua toalha super útil. Mas a calma dura pouco. O prédio do guia é atacado. Por quem? Caças astrosapos. Uma confusão danada. Eles fogem e o Marvin, claro, distrai um tanque astrosapo com sua filosofia deprimente. E eu, com essa dor terrível nos diodos esquerdos. É o Marvin sendo Marvin. É uma sequência bem agitada e culmina com o sequestro do prédio inteiro. O prédio inteiro? Como assim? Levam o prédio todo para o planeta Astrosapo B, descrito como o lugar mais totalmente maligno da galáxia. E lá, o destino de Zaphod é enfrentar o vórtice de perspectiva total. Ah, o vórtice. Aquela máquina que te mostra o tamanho do universo e o quão insignificante você é. Tem um pontinho piscando. Você está aqui. Exato. Uma invenção de um cara chamado Trinkrajugula, só para irritar a esposa que vivia pedindo para ele ter senso de proporção. Imagina a tortura psicológica. Zaphod entra no vórtice. A gente espera que ele saia destruído. Mas não. Ele sai de lá, se achando, convencido, sou realmente um grande sujeito? Como pode? O que aconteceu ali dentro? Ele enlouqueceu? Aí que tá o pulo do gato. O vórtice que ele experimentou não era do universo real. Não. Não. Ele estava, sem saber, dentro de um universo sintético artificial, criado por um cara chamado Zarniwoop, dentro do próprio escritório do Zarniwoop, lá no prédio do guia. Peraí. Dentro do escritório? Sim. E esse universo artificial foi calibrado, veja bem, usando um pedaço de pão de ló como referência. Pão de ló? Pão de ló. E como o Zaphod era a única entidade senciente de verdade naquele micro-universo, o vórtice estava tecnicamente certo. Ele era a coisa mais importante naquele universo específico. Que genial. É uma lógica interna perfeita dentro do absurdo total. Uma crítica ao egocentrismo, talvez? Totalmente. Nossa importância depende do referencial, né? Do tamanho do nosso pão de ló. Com essa autoconfiança meio artificial, Zaphod escapa dos guardas lá de Astrol Sapu B, acha um cemitério de naves espaciais E encontra uma nave de cruzeiro antiga, cheia de gente em sono criogênico. Uma aeromoça androide. e quem aparece de repente na cabine? O próprio Zarniwoop, o criador do universo sintético. Ah, ele estava esperando. O tempo todo. Ele explica que a miniatura da Coração de Ouro que Zaphod achou no bolso era a nave real, encolhida pela improbabilidade. Zarniwoop restaura a nave e revela o seu objetivo. Ele quer encontrar o sujeito que realmente rege o universo. Uma busca nobre. E a reação do Zaphod? Dá um soco na cara do Zarniwoop Clássico. e manda o computador da nave levá-los para o lugar mais perto onde se possa comer. A fome falou mais alto que a busca pelo sentido da vida. Talvez seja uma dica do Adams, né? Que não tem um regente só. Caos e necessidades básicas. Pode ser. E esse lugar para comer é nada menos que Millie Ways, o restaurante no fim do universo. A chegada é caótica, claro. A decoração é super extravagante, peles de lagartos mosaicos antarenses no bar, coisas assim. E a vista da janela é o fim de tudo, literalmente, o universo se apagando. E o prato do dia? Ah, essa parte é demais. É uma vaca meliana maior. Um bicho que quer ser comido. Ela mesma se oferece. Chega na mesa e descreve as partes mais saborosas. Tenho feito exercícios e comido cereais, ela diz. O Arthur fica horrorizado, obviamente. É o consumismo levado a um extremo, perturbador e cômico ao mesmo tempo. Millie Ways como conceito é fantástico. Um restaurante numa bolha de tempo, assistindo ao fim do universo como um show. Explora a viagem no tempo, como fazer reservas no passado para jantar no futuro. E pagar com o depósito de 1 centavo feito séculos atrás que rendeu juros, né? Exato. A clientela é de todas as eras. É o turismo de catástrofe definitivo. E lá o Ford encontra o guarda-costas do Hot Black Desiato. Hot Black Desiato, o roqueiro da Disaster Area. Ele mesmo.
O guarda-costas conta que Hot Black está passando um ano morto, por motivos fiscais. Morto para fugir de imposto. Essa nova. É mais uma alfinetada do Adams nas maluquices dos ricos e famosos e nas brechas do sistema. O show da noite apresentado por Max Quart-Duplain. O teto do restaurante fica transparente mostrando o apocalipse cósmico lá fora. E o Max animando a galera. Tem gente de todo tipo. Um clube de bridge, deuses de Asgard, jovens conservadores de Sirius B. E os fiéis esperando o grande profeta Zarkon, que também é atrasado para o fim do mundo. A contagem regressiva vira parte do espetáculo. E a trilha sonora, claro, é da Disaster Area, a coisa mais barulhenta de todas, segundo o guia. Eles tocam remotamente de uma nave ali perto. Mas o interessante é que esse fim do mundo é rotina para eles, né? Exato. O restaurante viaja no tempo para repetir o show. O apocalipse vira um espetáculo diário. Talvez uma crítica à forma como a gente se dessensibiliza com tragédias vistas de longe como entretenimento. Pode ser. No meio do jantar, Zaphod recebe uma ligação. É o Marvin. O Marvin? Onde ele estava esse tempo todo? No estacionamento de Milliways. Só que o estacionamento não fica ali no fim do universo. Fica de volta ao planeta Strasapo B. Que confusão! Eles vão até lá, claro, encontram um monte de naves estacionadas, inclusive a nave dublê da Disaster Area e a nave pessoal do Hot Black Desiato. Que é descrita como incrivelmente preta. Toda preta. E o Zaphod, impulsivo como é, decide roubar a nave preta, óbvio. E o Marvin, que por alguma razão virou manobrista por lá, o que mais se faz no estacionamento, ele diria, abre a porta para eles. E o interior? É um pesadelo de design. Tudo preto. Controles pretos, rótulos pretos, luzes indicadoras pretas. Impossível pilotar. É uma sátira aquele design que é bonito, mas inútil. E aí vem a pegadinha. A grande pegadinha. Não é a nave pessoal do Hot Black, é a nave dublê usada no show da Disaster Area. Programada para quê? Para um mergulho suicida no sol do planeta Kakrafun. Exato. Mais uma vez, a impulsividade do Zaphod coloca todo mundo numa fria gigantesca. Pânico total a bordo. A nave negra tá caindo direto no sol de Kakrafun. Aquele planeta deserto onde a Disaster Area faz seus shows mega barulhentos e onde os nativos telepáticos foram amaldiçoados a nunca parar de falar. Uma tortura. No meio do caos na nave, o Ford encontra um teletransportador. Salvação. Só que não é tão simples. É mais uma peça de tecnologia do universo de Adams. Tá inacabado. Sistema de emergência. Não funciona, diz o painel. E não tem sistema de mira, né? É um salto no escuro. E precisa que alguém fique para trás para operar. E quem se oferece? Marvin. Claro. Com aquele jeito dele... Ah, não se preocupem comigo. Deixam o Marvin para trás e se teletransportam no último segundo antes da nave virar churrasquinho no sol. E o mais irônico, a explosão da nave no sol de Kakrafun tem um efeito totalmente inesperado. Talvez ajudada por alguma improbabilidade, a explosão acaba terraformando o planeta. O deserto vira um paraíso. E cura os nativos daquela telepatia tagarela. O caos gerando ordem de novo. É um padrão. Totalmente. Enquanto isso, Arthur e Ford materializam sabe-se lá onde. Num corredor estranho, meio esverdeado, ainda sentindo os efeitos do teletransporte zoado. Eles ouvem um barulho rítmico, uns baques, e encontram uma câmara criogênica gigante. Milhares e milhares de caixões congelados. E as plaquinhas nos caixões revelam quem está ali. Limpadores de telefone, cabeleireiros, executivos de marketing, consultores de gestão. A turma do meio, como o livro chama. Exatamente. A galera de Golgafrincham. Eles estão a bordo da Arca B. Aí são capturados, levados para a ponte de comando e encontram o capitão. Numa banheira. Tomando banho. Uma banheira barroca no meio da ponte de comando. E tá lá há 3 anos. Ele conta a história. Golgafrincham estava condenado, blá blá blá, um bode estelar, mutante, gigante. Dividiram a população em 3 arcas. Arca A, os líderes cientistas. Arca C, os trabalhadores. E a Arca B... Todos os outros. Essa turma aí dos caixões. Enviados primeiro pela moral. Só que a história toda é... lorota. Pura mentira. Exato. A elite de Golgafrincham inventou tudo
para se livrar desse terço da população que consideravam inútil consultores publicitários, etc. E a ironia suprema. Os que ficaram em Golgafrinchon, a elite e os trabalhadores, morreram de uma doença transmitida por um telefone sujo, que talvez um daqueles limpadores de telefone pudesse ter evitado. Programada para colidir com o planeta de destino. É a sátira mais cruel do Adams, talvez. Essa ideia de que uma parte da nossa sociedade é descartável. É bem ácida, né? A colisão acontece, eles caem num planeta azul e verde, os Golgafrinchanos saem dos destroços, meio perdidos num pântano. Arthur e Ford observam de uma colina. Ford pega seus aparelhos e confirma onde eles estão. E a confirmação é devastadora. Estão na Terra, há 2 milhões de anos, na Terra pré-histórica. E os Golgafrinchanos? São os nossos ancestrais. A chegada deles não alterou a história da Terra. Essa é a história da Terra. Nossa burocracia, nossa fixação por reuniões e marketing, veio tudo daquela Arca B. Nós somos descendentes dos consultores e cabeleireiros. Que balde de água fria. Anos se passam ali na Terra pré-histórica. O Arthur, coitado, ainda tenta fazer alguma coisa. Ele tenta ensinar Scramble pros humanos originais, os homens das cavernas que sobraram, agora meio apáticos, marginalizados pelos Golgafrinchanos. A ideia dele é estimular a inteligência deles, talvez mudar o futuro, evitar a destruição pelos Vogons. Enquanto isso, os Golgafrinchanos montam comitês para discutir a cor da roda, usam folhas como dinheiro para debater política fiscal, declaram guerra a um continente vazio, mas nada de descobrir o fogo. A pergunta clássica sobre a roda, de que cor ela deve ser, resume tudo. É a futilidade encarnada. O esforço do Arthur é inútil, né? O futuro já aconteceu, de certa forma. A sociedade Golgafrinchana ali é um espelho cômico e triste da nossa própria. Até que um dia, durante o jogo de Scramble, o dos Homens das Cavernas mexe nas pedras e forma as palavras. 42. Ali. A resposta. A ficha cai. Os nativos originais da Terra, eles eram parte do computador. A pergunta fundamental estava nos padrões cerebrais deles. E, por extensão, no subconsciente do Arthur, o último terráqueo puro que sobrou do programa original. Então Arthur tem a ideia final. Usar o Scrabble, tirar letras aleatoriamente de um saco, guiado pelo próprio subconsciente, para extrair a pergunta. Cria-se aquela tensão, Ford arrumando as letras que Arthur tira, qual será a pergunta fundamental da vida, do universo e tudo mais. E a pergunta que surge é? Qual é o resultado de 6 vezes 9? 6 vezes 9. Mas isso dá 54, não 42. Exato. O anticlímax total, a pergunta mais importante do universo, tá errada, ou não faz sentido. E aí fica a grande dúvida, né? O que aconteceu? Foi a chegada dos Golgafrinchanos que bagunçou o programa da Terra, corrompeu o computador? Ou será que a própria ideia de buscar uma única pergunta lógica e definitiva é que é falha? Talvez o universo funcione mais na base do absurdo, da improbabilidade, como o próprio guia sugere o tempo todo. Essa pergunta final, 6 vezes 9, talvez seja a piada final do Douglas Adams sobre a nossa busca por sentido. Pode ser. Questiona toda a jornada. Talvez o universo não seja um enigma matemático para resolver, mas sim uma grande comédia de erros cósmica. Ou, sim, talvez a interferência dos Golgafrinchanos, essa representação da inutilidade organizada, quebrou a lógica fundamental de tudo. Recapitulando essa loucura toda. Fuga dos Vogons, visita um vórtice de ego inflado, jantar no apocalipse, roubo da nave errada que quase os frita, queda na Terra pré-histórica. Encontro com ancestrais que provavelmente inventariam a reunião de condomínio antes da roda. E, para fechar, a descoberta da pergunta mais sem pé nem cabeça possível. E a reflexão que fica é essa, né? Se a resposta é 42, mas a pergunta é quanto é 6x9, o que isso diz sobre a nossa busca por certezas? Exato. Será que o universo é inerentemente lógico? Uma piada cósmica? Ou somos nós, com a nossa natureza meio Golgafrinchana, que bagunçamos a equação? E agora? O que o Arthur e o Ford vão fazer, presos nesse passado, com ancestrais que valorizam mais um bom marketing do que o fogo? A pergunta fica no ar, como sempre no guia. Talvez o convite seja esse mesmo.
Rir do caos em vez de tentar desesperadamente colocar ordem nele. Acho que é por aí. É aceitar o absurdo e, quem sabe, pedir um chá enquanto o universo acontece. Ou não